A palavra impressa provocou uma revolução científica até 1800 e uma revolução tecnológica que começou a partir de então, durando até hoje. Por quê? Porque a palavra impressa tornou acessível uma quantidade de informações que estava reservada para a minoria. Quem leu, por exemplo, O Nome da Rosa, de Humberto Eco, lembra-se quão difícil era ter acesso aos manuscritos. Somente as igrejas tinham a possibilidade de guardá-los e alguns eram tão secretos a ponto de serem envenenados para que quem manuseasse as suas páginas não sobrevivesse. Houve na história duas transições fundamentais, uma da palavra falada para a palavra escrita, que permitiu as primeiras revoluções, e uma segunda, a partir de 1500, da palavra escrita para a palavra impressa. Vivemos hoje um fenômeno semelhante com a palavra digital. O que se pode antecipar é que a mesma evolução de mentalidade que ocorreu ao longo desses últimos 5 séculos deve ocorrer agora numa intensidade ainda maior. O grande desafio que teremos pela frente será como preparar nossos quadros de referência para lidar com essa quantidade de informação e saber selecionar o que precisamos dentro da extraordinária disponibilidade existente na internet. As novas tecnologias são facilmente captadas pelos jovens. Quando o equipamento é levado para casa, os filhos abrem a caixa e já começam a usar. Os pais descobrem a tecnologia com a leitura do manual. Os avós se distanciam da nova máquina que os assusta e os incomoda. Eles se sentem inferiorizados diante de uma criança de 8 ou 14 anos que tem uma familiaridade e opera um computador, um vídeo ou um sistema eletrônico com uma facilidade imensa. A evolução tecnológica transforma rapidamente os sistemas de produção, distribuição e consumo, mas as habilidades humanas se alteram num ritmo bem menor. Um professor da Universidade de Nova York, Neil Postman, escreveu um livro chamado Tecnopole, do qual faz parte o seguinte trecho. Alguns professores aceitam, sem réplica, explicações que começam com as palavras "o computador está mostrando" ou "o computador determinou". As palavras soam como equivalente da frase "é a vontade de Deus". O computador, segundo Postman, é visto em algumas universidades como um todo-poderoso que pode nos transformar em milhões de Cafras no século vindouro. Nesse admirável mundo novo de informação e conhecimento, qual o papel da internet? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o professor Erlon Albuquerque de Oliveira. Pronto, ao meu ver, o papel da internet veio exatamente para democratizar, de certa forma, essa informação. Como você falou, antes, nos séculos passados, a informação era detida por alguma parte do poder, por exemplo, a igreja. Já hoje, com a internet, com a facilitação do acesso à internet, qualquer comunidade que tenha esse serviço pode ter acesso à informação de qualquer local do mundo, a qualquer momento que esteja interessante a ela. Certo. Professor José Eduardo Martins. Essa analogia que foi feita no início, pela sua introdução aí, comparando o surgimento da escrita, é bem apropriada para esse caso. É uma revolução semelhante que nós estamos vivendo agora. Se a gente comparar e retroceder lá no passado, quando surgiu a escrita foi uma forma de registrar dados, registrar fatos, registrar observações científicas ou não, ou seja, foi uma forma de preservar a memória. Ela começou a ser registrada em livros, em papiros, em mapas, o que for. Depois veio Gutenberg com a imprensa. A imprensa teve o que efeito? Ela disponibilizou um tipo de acesso a essa memória, a esse tipo de dado que estava sendo armazenado nos livros, nos papiros, etc. O que nós estamos vivendo hoje, e já vivemos isso há algum tempo, na verdade, é uma coisa semelhante. Nós temos um conjunto de informações que foram, de uma certa forma, organizadas e armazenadas, e com o advento da internet, cujo objetivo original, se a gente olhar ali, quando ela foi criada e concebida para conectar centros de produção de conhecimento, ou seja, universidades que poderiam se beneficiar dessa tecnologia para trocar informações dessa forma mais rapidamente, promover o desenvolvimento, gerar conhecimento, foi a forma de prover um acesso mais fácil. Eu acho que nem os autores, os idealizadores originais imaginavam o efeito que isso ia trazer depois na sociedade. Como acontece normalmente quando a gente quebra paradigma.
né, quando ocorre um quebra de paradigma ao longo de uma evolução humana, tecnológica, que seja. Porque muitas vezes a gente não consegue prever o efeito daquilo. Quando a internet se tornou comercial, a partir de meados dos anos 90, é que potencializou esse efeito de acesso, de prover o acesso de informações armazenadas, organizadas, a um número inimaginável de pessoas, de empresas, de instituições, de universidades, o que seja. Isso fez com que a informação fosse, de certa forma, produzida, o tempo de produção até a disponibilização é muito rápido hoje, é quase instantâneo. Então isso acaba gerando uma velocidade que antes realmente ninguém imaginava. A questão mais forte nesse aspecto é que hoje o conjunto de informações é muito grande e muito dinâmico. E a gente precisa do quê? De uma forma, método, mecanismo de selecionar, de filtrar, de obter a informação mais precisa ou mais adequada àquilo que a gente, ou aquele problema que nós queremos resolver. Esse talvez seja o segredo das próximas gerações. Como tratar esse conjunto, esse vasto universo de informações, de forma que ela seja mais eficiente, que você consiga trazer mais eficiência a esse processo de produzir tecnologia, por exemplo, em benefício da sociedade. Pois é, professor Erlo, mas quando você tem esse cabedal de conhecimento disponibilizado na internet, a mim me preocupa muito, por exemplo, se essa informação é verdadeira ou não. Digamos, por exemplo, que eu, como professor, eu mande o aluno estudar um livro qualquer, o Simpósio de Platão, vamos falar de um livro clássico, né, que esteja publicado na internet, mas que alguém muito gaiato, né, pegou esse mesmo texto lá da internet e colocou uma outra informação que Platão ficaria completamente indignado com aquilo. Mas aquilo foi passando como verdade absoluta. Le Bon já dizia isso, quando você conta uma mentira, né, você vai contando, daqui a pouco todos estamos acreditando, e daqui a pouco esse conhecimento que foi produzido pela humanidade, que estava registrado em livro, estava lá na prateleira, e eu poderia a qualquer momento acessar, ir lá no livro e verificar que realmente a palavra escrita, como é que eu posso fiscalizar isso na internet, nesse mundo completamente caótico que é a internet? Pronto, assim, a gente não pode esquecer que a internet é mais uma ferramenta para buscar o conhecimento e a informação. Não é a única, né? A gente não pode fazer uma tecnoidolatria, né? Achar que a internet é melhor. Não é mais uma para facilitar esse acesso a essa informação, mas que não impede você buscar pelos meios tradicionais do conhecimento. Agora, o mais importante, já que como a internet é um ambiente livre, né, onde certos direitos ficam até difíceis de ser assegurados com relação a sigilo, a informação, a intimidade, e tudo é possível se publicar, né, nesse espaço, que é uma forma de democratização, não se pode esquecer, né, e democratização pode ser utilizada de uma forma positiva como negativa. O mais correto é, por exemplo, o papel do professor, vamos dizer, ou de alguém que está indicando uma pesquisa. É exatamente como conhece já essa possibilidade, indicar sites mais confiáveis, informações mais confiáveis e que mesmo sendo confiáveis ele busque, como vamos dizer, confirmar aquela informação. Ou seja, existem vários sites específicos de trabalhos acadêmicos, de trabalhos científicos, tem o Wikimedia, que é um que facilita muito, você tem acesso à informação correta, adequada, para exatamente não correr o risco de ter essa informação equivocada. Porque embora num livro tradicional você tenha essa possibilidade, mas nada impede, né, de também ser publicado uma informação, um livro, uma revista, um jornal, uma notícia que não seja verídica, e aí quem lê vai ter a impressão dela ser verídica. Então acho que a forma mais adequada é exatamente pesquisar em sites científicos, universitários, bibliotecas e confirmar essa informação com outros sites oficiais.